Muito bem, alô, 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 você que está na graça e na paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do Senhor e que a pessoa bendita do Espírito Santo esteja com cada um neste momento ou a partir de agora. Esse é o meu, o seu, nosso canal Voz do que Clama no Deserto. Eu sou o José Noel, o irmão Noel, e o objetivo desse canal realmente é levar a mensagem de esperança, uma mensagem pertinente para o nosso tempo, para o tempo do fim. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Voz do que Clama no Deserto. Aperte o sininho para receber as notificações. Este vídeo é uma continuação, ou seja, a continuação da série O Grande Conflito, que a gente começou com o vídeo passado, que fizemos a introdução só da série O Grande Conflito, que o tema foi o grande conflito cósmico e jurídico. E aí se você ainda não assistiu, vai lá no YouTube e procura lá, no canal Voz do que Clama no Deserto, o vídeo introdução da série O Grande Conflito, o grande conflito cósmico e jurídico. E hoje vamos fazer agora a primeira parte da série. Ali foi só a introdução. Então agora a primeira parte da série nós vamos fazer ali uns 8 a 10 vídeos mais ou menos que vai dar. Ok? Então já se inscreva no canal e já fique ligado aí que é um tema muito importante para os nossos dias, tá bom? O grande conflito, hoje é a parte 1, tá? A primeira parte, o vídeo passado foi a introdução e a partir de agora eu vou enumerar 1, 2, 3, 4 até nós terminarmos, ok? Feche os seus olhos, poderoso Deus. Pai amado que nos céus habitas. Estamos aqui alegres, felizes, porque vamos falar da Tua Palavra e ouvir o Senhor falando conosco, através da Tua Palavra, que é verdadeira, viva e eficaz. Portanto, que Teu Espírito venha ministrar esta palavra aos nossos corações e abençoa cada um que for ouvir, assistir esse vídeo. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o grande conflito. Então, vamos ver como tudo começou na história terrestre, ok? E para isso, para começo de conversa, sem mais delongas, vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, ok? Hebreus capítulo 11. Se você não está com a tua Bíblia aí, por favor, pega a tua Bíblia, vamos ouvir o que Deus tem preparado para nós através dessa mensagem, através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, ok? Hebreus 11, verso 3. 11, versículo 3, nós lemos assim: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tá? Então o apóstolo Paulo aqui, no livro de Hebreus, ele vai dizer que pela fé entendemos que foi o universo formado ou criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou das coisas que não existiam. Então, qual foi a obra-prima de Deus para criar o universo? A sua própria palavra. Pelo poder da sua palavra, ele executou a obra da criação, de acordo com esse verso. Ok? Ele falava, de acordo com Gênesis, né? Ele falava e tudo aparecia, acontecia. Tá bom? Lá em Salmos, então aqui, ó, do nada, não tinha nada visível, não tinha nada, era o vácuo, e Deus idealizou na sua mente a forma do universo,
certo? De tudo que nós vemos hoje, de tudo que ele criou, ele tinha uma fórmula, vamos assim dizer, na mente. E ao ele falar, as coisas aconteciam exatamente como estava na mente dele. Por exemplo, uma árvore. Quando ele idealizou criar a árvore, ele já idealizou como ela seria. Os galhos, o caule, a raiz, as folhas, o fruto. E quando ele disse, essa árvore que estava na mente dele, surgiu. Quando ele idealizou a criar o peixe, com as escamas, com a barbatana, do jeito que estava na mente dele, ao ele dar a ordem, apareceu daquele jeito. Foi assim, tá? Salmos 33, versículos 6 e 9. Vamos ver o que diz lá. Salmo 33, 6 e 9. Salmos 33, 6 e 9. Pega a sua Bíblia, confere com a gente aí. Vamos interagir. 33, 6 e 9. Vamos ver aqui. Diz assim, o 6. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles. Verso 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Vou ler o 7 também, o 8. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Aí o 9 diz, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo veio a existir. Do nada, como nós dissemos. Mas do jeito que ele já tinha, todo o contexto da sua mente, todo o modelo na sua mente, visualizou, do jeito que ele visualizou mentalmente, quando ele falava, as coisas existiam, apareciam exatamente da forma com que ele falava e tinha na ideia. Do nada, só com a sua palavra. Porque lembrem-se, meus queridos, que nós estamos trabalhando o tema sobre o grande conflito. É um desenrolar de uma guerra, é o desenrolar de uma batalha. A gente está pegando desde o começo, de como tudo começou, quando nada ainda existia a não ser o Deus Todo-Poderoso. Ok? Agora Gênesis, capítulo 1. Vamos para Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Uma passagem muito conhecida, né? Versículo 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós vemos aqui aquilo que a gente disse, do vácuo, do caos, que não existia nada, né, do vácuo, né? Deus falou e as coisas foram acontecendo exatamente como ele falou, como ele já tinha previsto na sua presciência e soberania que é. Então nós vimos ali que tudo foi feito pelo poder da sua palavra, que nós cremos que tudo que nós vemos hoje foi feito pela palavra de Deus do nada, ele só falou e as coisas existiram, de acordo com Hebreus 11, 3. Agora o Gênesis, ali que é toda a questão da criação, vai nos dar esse vislumbre. No princípio quando? Houve um princípio que só Deus sabe, porque ele é eterno, ele sempre existiu, mas as coisas que vemos não existiam. O apóstolo Paulo diz lá, vieram a existir do nada. O que nós vemos hoje veio daquilo que a gente não via, que não existia. Então, no princípio, houve um princípio que ele determinou para a criação do mundo, do universo, e ele criou o quê? Os céus e a terra. Céus e terra. Certo? Todo o cosmos, todo o universo. Certo? A terra estava sem forma e vazia. Não tinha, vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora, sem forma e vazia, não tinha uma regularidade.
vamos dizer assim. Não tinha uma regularidade, tá? Havia o que? Trevas, era escuridão, não tinha nada criado, não tinha luz, não tinha nada. Então o universo que nós vemos, o caos, o vácuo que nós conhecemos hoje, que como universo, era uma escuridão, trevas, vácuo, caos. E o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Ok? Então, no princípio, Deus estabeleceu um princípio pela sua soberania. E ele criou céus e terra. A terra ainda estava sem forma e vazia, estava sem regularidade, estava sem habitação, estava sem vegetação, estava sem lua, sem sol, sem nada. E havia o quê? Apenas as trevas. Porém, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, já pairava, já andava, já passeava por sobre esse abismo. Ok? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sempre existiram. E começaram agora, em um princípio que eles determinaram pela sua presciência e soberania, a criar as coisas que nós conhecemos hoje, a criar o universo. Lembre-se, estamos tratando do grande conflito cósmico existente no planeta. E nós estamos conversando hoje, dando os primeiros passos para entendermos o desenrolar desse grande conflito, ok? Gênesis 1, 26 e 27. Opa, está aqui mesmo. Gênesis 1, 26 e 27. Nós lemos assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Quero dar aqui eu dei uma pulada aqui, porque o tempo não permite, o vídeo ficaria muito longo. Mas assim, no princípio viu Deus céus e terra, tá? A terra estava sem forma e vazia porque não havia uma regularidade, aquilo que a gente disse. E Deus ainda não tinha povoado a terra, não tinha nascido uma... Agora, se nós pegarmos o contexto e começar a destrinchar os gêneros a partir do 3, você pode fazer isso na tua casa, você vai ver que ele foi criando todas as coisas, falando, e as coisas foram aparecendo. Até que ele criou quem? Chegou o dia que ele criou quem? O homem. O homem. Ok? Aqui nós já vamos agora na criação do homem. Tem todo o contexto de tudo que ele falou e tudo se fez aqui, tá? Após ele criar céus e terra, ele foi colocando cada coisa no seu devido lugar, até que chegou no homem. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos é porque não tinha um só. Sabemos que o Deus Todo-Poderoso é o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então estavam os três na criação. Diz, façamos o homem, um falando para o outro, conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Então ele fez o homem parecido com eles, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E deu domínio, deu autoridade sobre todas as coisas que ele já tinha criado, que nós vemos aqui, que está todo aqui no contexto, sobre a vegetação, os animais domésticos, os animais selváticos, os animais aquáticos, as aves, todos, tá? E tinha domínio sobre todas as coisas, criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem, e a mulher, macho e fêmea, segundo a imagem dele. Nós somos parecidos com Deus. Eu olho para você, você olha para mim, nós estamos vendo a imagem de Deus refletida em nós. Oh, glória, né? Louvado seja o nosso Senhor. Estamos no grande conflito. Estamos começando o desenrolar desse grande conflito. Inscreva-se no canal, aperte o sininho, que vem mais coisa maravilhosa por aí para mim e para você, tá? Gênesis 2, a partir dos próximos vídeos. Gênesis 2, 15 a 17, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e colocou no jardim do Éden para
o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, depois de Deus criar todas as coisas na terra, Deus, num lugar chamado Éden, lá no Oriente, Deus planta um jardim e dá de presente para o casal, para o homem e para a mulher. Todo plantadinho, todo bonitinho. É como se ele tivesse feito o enxoval da criança, do bebê que fosse nascer. Não é assim que os pais fazem quando a mãe está gestante, já prepara tudo, o enxoval, berço, cor, quarto, brinquedos, tudo para o menino ou para a menina que vai chegar. Quando a menina ou o menino chega, já está tudo pronto. Foi assim o jardim. Deus plantou, deixou tudo pronto. Quando criou o homem, entregou o jardim de presente para o homem e sua esposa. E disse: está tudo pronto, é para vocês. Vocês só vão cultivar e guardar. Quer dizer, fazer isso caminhar, fazer isso produzir. Cultivar, fazer produzir, lavrar, fazer dar mais fruto, fazer a coisa crescer. E cuidar, para que ninguém invada, para que ninguém tome, dominar sobre todas as coisas. Cuidar e fazer a engrenagem andar, gerar frutos, produzir, fazer uma coisa ainda mais bela do que o que era, trabalhar o jardim que já era seu de presente, ok? Então Deus colocou o homem e a mulher nesse jardim e deu uma ordem: de toda árvore que há no jardim vocês podem comer livremente, do jeito que você quiser, a hora que vocês quiserem, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não comereis, porque se dela comerdes, certamente morrerás, certamente, não instantaneamente, certamente morrerás. A única restrição que Deus deu para o homem e a mulher. De todas as árvores podia comer, só não daquela. Queridos, o grande conflito está só começando, nós estamos só começando ele aqui. Deus, da sua soberania, criou o homem, criou todo o universo, criou o homem, colocou no jardim para cuidar o homem e a mulher parecidos com Deus, imagem e semelhança de Deus. Deu todo o jardim para eles desfrutarem e pôs uma restrição apenas: dessa aqui não mexam. Qual foi? Será que o homem obedeceu ou desobedeceu? A mulher obedeceu ou desobedeceu esta ordem? É o que nós vamos ver no próximo vídeo. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe você e eu. Lembre-se, hoje, Deus criou o universo do nada. Deus criou, pôs a vegetação, populacionou esse universo. Criou um casal de ser parecido com ele, chamado homem e mulher. Fez um jardim e deu de presente para eles, e que eles podiam desfrutar de tudo, menos de uma árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque com risco de morrer se eles desobedecessem. Qual será o desfecho dessa história daqui para frente? Não perca o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e eu. E não se esqueça de se inscrever no canal Voz do que Clama no Deserto. Esse é o irmão Noel que vos fala. Deus abençoe. Deus, na sua soberania, criou todas as coisas do nada e colocou o homem e deu uma ordem. Agora, o homem obedeceu ou desobedeceu? A mulher obedeceu ou desobedeceu? É que nós vamos ver nos próximos vídeos, porque é um desenrolar dessa guerra cósmica, desse grande conflito. Deus abençoe você e eu, em nome do Senhor Jesus. Amém.